Você sabe que terça-feira é dia de fatos da semana. O governo federal anunciou o aumento da tributação sobre os combustíveis. O reajuste já está valendo desde o dia 21 de julho. O governo anunciou na semana passada o aumento da tributação sobre os combustíveis. De acordo com a equipe econômica, o objetivo do reajuste é elevar a arrecadação para assim cumprir a meta fiscal de 2017, fixada em um déficit, despesas maiores que receitas, de 139 bilhões de reais. A conta não inclui os gastos com pagamento de juros da dívida pública. A arrecadação neste ano tem ficado abaixo da esperada pelo governo. No ano passado, quando estimou as receitas com impostos e tributos em 2017, a previsão era de que a economia estivesse crescendo em um ritmo mais acelerado, o que não ocorreu. E agora, quais são as consequências dessa medida para o consumidor? É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo o doutor Eduardo Leite. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, só pela TV. Você me abandonou, né? É nada, você que me abandonou. Semana passada já estava aí. Como é que estão as coisas? Tudo certo? Eu tô sempre bem, né? É. Agora, falando um pouco mais endividado, mas um pouco mais endividado, né? Cada brasileiro está endividado a partir dessa loucura do governo, né? Dessa demência do governo. Muitos brasileiros estão sentindo, né, esse desequilíbrio na nossa economia. Agora vamos falar um pouquinho em relação desse aumento do tributo nos combustíveis, né? Por que o governo decidiu fazer esse aumento no tributo dos combustíveis? Qual que é a razão disso tudo? Coberta curta, né? Ou seja, quando você não consegue... o Brasil, o governo, tem gasto mais do que arrecada e, consequentemente, obviamente, entra no cheque especial. Sim. E o brasileiro sempre socorrendo e cobrindo o cheque especial desse governo completamente desgovernado, né? Desse e de outros que vieram anteriormente, né? Porque isso, na verdade, isso é uma cadeia, né? Ou seja, é uma sucessão de incompetências, ou seja, que acabou, agora está descarregando em cima a partir desse momento e que os brasileiros vão ter que socorrer. Os brasileiros não que eles queiram socorrer, porque o brasileiro não quer socorrer, não. Né? Cada um tem que cuidar da sua incompetência, né? E é isso que acontece. Eu não posso exigir da minha família ou das pessoas que trabalham, a partir de agora vocês vão ter que trabalhar mais para poder cobrir esse rombo do governo. E é isso que o governo passa, ou seja, ele empurra para o outro, né? Empurra para frente. Então isso, na verdade, para mim é uma incompetência administrativa, má gestão pública, né? Excesso de roubalheira por parte de políticos corruptos, né? Então é isso que acontece, ou seja, um país mal administrado, mal gerido, é o que ocorre. Agora é fácil simplesmente, numa canetada, empurrar essa tributação, empurrar para os outros. Então eu acho isso de uma piada de tão mau gosto, entendeu? Porque eu não posso, na verdade, responder pela incompetência do outro. Mas você é obrigado a pagar o imposto. Infelizmente, né? Na verdade, nós temos que enfiar a goela abaixo, né? Que é o que o governo faz, né? Ou seja, um assalariado, né? Principalmente a classe assalariada, que é a que mais sofre, né? De 12 meses, de 13 salários que ele recebe por ano, porque você tem o 13º salário, ele paga aí, em média, em 4 meses de salário para o governo, né? E que isso para mim é inconcebível, é inaceitável, é vergonhoso. Isso é uma demência desse governo completamente desastrado, né? Desses governos desastrados, porque eu não posso falar que é esse último governo tão somente, mas dessa irresponsabilidade. Como você falou, foi uma cadência. É óbvio, isso na verdade é um processo de somatização, né? O que acontece, se você está doente, se você não cuida, o que acontece? Você piora, né? E é
o que está acontecendo. E se você me perguntar qual é a previsão de melhora, eu percebo que o Brasil está, de fato, na UTI. O Brasil está numa situação bastante delicada. Na sua visão, não tem uma estimativa a curto prazo? A curto nem médio prazo, né? Isso é a longo prazo. Infelizmente, é o que acontece. Tá. Né? Então, é o que a gente está percebendo, é o que nós estamos vivendo. Não né? tentar ver por um outro lado, assim, de uma certa forma está acontecendo uma faxina. As pessoas estão cada vez mais vendo o que está acontecendo lá dentro, que há necessidade de uma reforma mais profunda, e eu acredito que isso esteja acontecendo, porque quando você mostra todo o lixo, toda a incompetência que está acontecendo lá, logo você consegue criar um novo sistema para poder fazer a coisa toda fluir. Você não concorda com isso? O grande problema do Brasil, que na verdade quando você tira alguém incompetente, entra outro incompetente. Né? Não adianta você trocar a faxineira, né? Ou seja, porque na verdade o problema está em você, né? O problema não está Você acha que não é o sistema, são as pessoas? Não, eu acho que o problema, lógico, o problema sempre está nas pessoas. O Brasil é um país maravilhoso, o país é um país que te oferece tudo, entendeu? O país é um país que te dá todas as condições, esse ponto de novo chiando aqui. Esse é um país que te dá todas as oportunidades possíveis. Entretanto, o que ocorre? Acontece que, na verdade, são essas gestões, né? E má gestão, consequentemente, acaba ocorrendo o que de fato está acontecendo. Né? Agora, com relação à questão do Brasil, nós não podemos reclamar do país. Não podemos reclamar, nós temos liberdade, nós podemos fazer o que nós queremos, podemos comprar o que nós queremos, né? Ou seja, todo mundo adquirindo as suas casas, comendo, podendo se alimentar, fazendo 3, 4 refeições por dia, tudo isso, na verdade, é possível. Claro. O grande problema desse país está exatamente nos governantes, né? Sim. Esse é o grande problema. Mas já está acontecendo uma limpa. Assim, você sabe que eu sou extremamente positiva e eu vejo o lado bom de tudo isso que está acontecendo. Mas posso falar para você? Acho que não existe ninguém mais otimista do que eu. Eu só faço uma constatação. Claro, eu, na verdade, faço uma constatação que talvez, que é o que as pessoas, não quer que as pessoas querem ouvir isso, mas que as pessoas, obviamente, querem pelo menos se sentir, de uma certa forma, protegidas. Claro. Né? E eu acho que o brasileiro, você vê que ele está sempre apostando na esperança. Né? Ele sempre fala, tem até um ditado, né? Sempre tem uma luz no final do túnel. Acredita até sempre o fim. Acredita na esperança. O único problema é o seguinte: você tem que continuar a acreditar na esperança. Entretanto, o problema é que também depende de nós, brasileiros. Claro, ou seja, com certeza. votar certo, né? Não colocar esses incompetentes no governo. A limpa, quando você fala, e aí eu quero até te responder essa questão, a limpa depende exclusivamente, a faxina depende exclusivamente do brasileiro. Ou seja, para mim, eu vou te falar uma coisa, por mim, nenhum desses congressistas, nenhum senador seria reeleito, nenhum deputado federal seria reeleito, nenhum deputado estadual seria reeleito, nenhum vereador, nenhum prefeito. Ou seja, para mim, na verdade, são todos demitidos, fazer que nem o Trump, né? Está demitido. Então é esse que é o problema. Agora, quem tem que fazer essa demissão é o povo brasileiro, tem que, na verdade, se conscientizar. Não adianta ficar fazendo manifestação na Paulista e atrapalhando os outros. Na hora do voto. Né? Ou seja, na hora do voto, voto errado. Eu canso de falar. E aí eu coloco a culpa no brasileiro. Ou seja, vota mal, não sabe votar. Então tem que aprender a votar. Votar em pessoas efetivamente que vão fazer alguma coisa para esse país. Né? Então, para mim, eu vou te falar uma coisa. Todos estariam demitidos, né? Ou seja, essa que é a grande verdade, porque a culpa necessariamente é dessa gestão. É desses parlamentares, né? É desses congressistas, é de todas essas pessoas que não conseguem, ou seja, nós estamos aqui enxugando gelo há quanto tempo? Pois é, há quantas décadas? Saímos de uma alta inflação, né? Ou seja,
saneamos o país, que era aquilo que nós não acreditávamos que acontecia, é que o país saísse de uma hiperinflação, saiu de uma hiperinflação, conseguiu, na verdade, equilibrar as contas, conseguiu aumentar o seu PIB, conseguiu fazer várias coisas, mas de repente coloca tudo a perder. Esse que é o problema. Então, o povo brasileiro tem que se conscientizar de que ele tem que votar bem, ou seja, esquece essa classe política que está aí. É um bando de corruptos ladrões, entendeu? E o que é muito pior, pactuado com empresários também ladrões. Mas vamos esperar vamos esperar as transformações. Eu acredito que com tudo que esteja acontecendo, as pessoas vão ter mais consciência na hora de votar. Eu não estou sendo cruel, eu estou sendo... Não, você está... Estou fazendo só uma constatação. Você só está mostrando o que está acontecendo na realidade. Enfim, não, tudo bem. Bom, o governo fala que a arrecadação foi menor, né? O que aconteceu? Por que foi menor do que o esperado? Conta um pouquinho pra gente. Porque, na verdade, o que acontece? O país, ele se encontra em crises, né? O mundo inteiro acabou entrando em crise. Europa, Estados Unidos, enfim. De 2008, as coisas realmente se complicaram a nível mundial. Né? Então, isso é um fato. Agora, o que ocorreu no Brasil foi o seguinte. Para mim, foi o excesso de paternalismo, né? Ou seja, fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Ou seja, fazendo com que as pessoas... Você sabe como é que, na verdade, eu analiso o Brasil? Eu analiso o Brasil como esses campos de refugiados das Nações Unidas. Porque quando as Nações Unidas criou os campos de refugiados, era para criar comércio, era para que as pessoas pudessem fazer negócios ali, para que as pessoas pudessem, na verdade, se ajudar mutuamente. Não, o que aconteceu com o campo de concentração de refugiados hoje, da ONU, na verdade? Hoje todo mundo fica em volta de uma fogueira esperando o caminhão da cesta básica chegar para poder comer. E é o que está acontecendo exatamente no Brasil. O Brasil é exatamente isso, ou seja, não se criou negócios, não se ampliou, ao contrário, se vendeu ativos do governo, não se reaproveitou, se tirou muito proveito dessa questão, muito dinheiro foi desviado. Você vê que até hoje ninguém sabe de fato qual é o fundo do poço, ninguém de fato consegue saber quanto de dinheiro se roubou. Sim, é porque cada hora noticia um valor. Por isso que eu falo para você, às vezes a gente explodiram um caixa eletrônico ali na esquina. Escuta, mas deixa eu te falar uma coisa, no Congresso Nacional se explode caixa eletrônico na verdade, a cada 1 minuto lá. Entendeu? É complicado. Se rouba caixa eletrônico dentro do Congresso a cada 1 minuto. É muito complicado. Agora, é o que eu falo, quando se rouba demais, não sobra dinheiro. Esse que é o problema. E é o que está acontecendo no nosso país, né? Vamos falar um pouquinho da meta, né? Porque tem uma meta a ser atingida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de quanto essa meta e, caso não atinja, o que vai acontecer com o país? Eu te falo para você, na verdade não é questão de meta, na verdade é que você tem um rombo de 139 bilhões. E esse rombo de 139 bilhões, que não vai, obviamente, refrescar absolutamente nada, o que o governo vai tentar é tirar um pouquinho daqui, ou seja, diminuir um pouquinho ali, com essas, na verdade, demissões voluntárias que o governo está implementando, mas também que não vai resolver nada a curto prazo. Que o problema, na verdade, os 139 bilhões é o cheque especial, ou seja, o governo está devendo 139 bilhões e não pode simplesmente emitir mais moeda e jogar no mercado, porque senão acontece, senão o atual presidente comete o mesmo crime que cometeu a presidente Dilma, ou seja, ela na verdade vai lá e gasta sem dar satisfação, absolutamente nenhuma satisfação para o Congresso. Então esses 139 bilhões, ele na verdade não vai ser coberto, nem com os 40 centavos de aumento da gasolina, nem com o diesel. O que vai acontecer é o seguinte, na verdade isso vai ser uma inflação em cadeia, porque aumenta combustível, nós temos que pensar que o país
praticamente depende da malha viária, ou seja, todos os alimentos, tudo não é através de ferrovias, porque o Brasil não tem ferrovias, né? Ou seja, o número de ferrovias é pequeno. Então, se faz através de transporte de caminhões. Então, obviamente, quando você majora esse combustível, consequentemente, isso vai ser repassado para o alimento, para a verdura, para todos os alimentos. Consequentemente, você aumenta a inflação. E não tem aumento de salário, porque está tudo congelado. Então, essa é a situação que na verdade, nós vivemos. Sim. Então, não vai fechar esse 139. A conta não vai fechar. Doutor Eduardo, muito obrigada pelas informações. A gente começa a falar aqui, discutir, enfim, a gente está vivendo num momento que há necessidade de reformas e a gente fica de olho, esperançoso e realmente aguardando que boas coisas possam vir a acontecer. O Brasil é um país maravilhoso, gente. Claro que é, claro que é. Só depende de nós. É só um momento de transição, porque no final tudo vai dar certo. Da justiça também, botando na cadeia quem roubou, né? Vai dar tudo certo. Não é só nós, né? Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser conversar com o doutor Eduardo, é lá no Facebook, Eduardo César Leite. Me dá um beijo, querido. Um beijo. Muito obrigada. Pra você. Ótima semana, viu? Obrigado. E esperança pra gente, né, Vamos doutor lá. Eduardo? Vamos continuar acreditando. Vai dar tudo certo.